E aqui vai prosseguindo, pulando para o versículo mais adiante, do 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Naquele momento, Gideão, então, ele tem a presença do Espírito Santo dentro dele. Então, a partir daquele momento, ele não era mais uma pessoa qualquer. Ele não era apenas mais uma pessoa que começou a seguir a Deus. Ele tinha a presença de Deus dentro dele. A gente vê que antes da descida do Espírito Santo em Atos, a gente vê que muitos dos discípulos de Jesus estavam ali estagnados, não estavam se movendo para espalhar as boas novas do Evangelho. Mas depois da descida do Espírito Santo, começaram a todos então a pregar e começaram a espalhar essas boas novas. Tanto que nas primeiras conversões tem um grande número de conversões logo após a descida em Atos. Então a gente vê que a gente pode estudar, pode ler bastante, a gente pode se aprofundar em conhecimento, mas se a gente não tem a presença do Espírito Santo, de nada vai valer. Porque na hora que chegar naquele momento de dificuldade, conforme o pastor falou esse dia atrás, do confronto realmente com o nosso adversário, nosso conhecimento não vai valer de nada. Naquele momento, se a gente não tiver a presença do Espírito Santo, de nada vai valer. Então, cada um de nós tem que ter essa convicção. Os conhecimentos, os ensinos, os aprendizados são bons, mas melhor de tudo é a presença do Espírito Santo. É essa que nos dá ousadia para fazer as grandes maravilhas que a Bíblia diz que nós faremos. E prosseguindo, 36, e disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tem dito. 38, e assim sucedeu, porque o outro dia se levantou da madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. E aqui, conforme fala o segundo passo de Gideão, ele começou, através desse segundo passo, então, essa prova com Deus. Ele queria que Deus mostrasse para ele que realmente que Deus iria fazer aquilo que ele estava falando que iria fazer. Então, ele pede para que Deus venha ter essas duas provas. Primeiro, Deus faz essa prova, depois faz a segunda prova. E ali ele fala: os testes com o novelo de lã não eram sinais de fraqueza, mas um processo metódico para transformar uma ordem externa em uma convicção interna e profunda. Gideão não estava pedindo permissão, estava buscando a certeza necessária para liderar e agir com coragem. A prova 1, Gideão falou para Deus que viesse confirmar para ele: se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã, nesse caso, somente a lã e não o chão estaria molhado, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo. Depois ele faz outra prova com Deus, que dessa vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. Então, Gideão, ele queria essa confirmação definitiva. É como se Gideão estivesse falando para Deus naquele momento: eu vou me entregar de coração a tudo aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu só preciso dessas duas provas. Se o Senhor der essas duas provas para mim nesse momento, eu vou começar a seguir ao Senhor fielmente. Então Deus faz e cumpre essas provas que Ele pediu para que viesse fazer. E tanto que depois, no 7, começa a todo
essa passagem de Gideão em busca com seus 300. Então, Gideão queria uma confirmação. Ao contrário do que muitos fazem, são com o intuito de duvidar. Se Deus for fazer realmente na minha vida, que Deus mostre para mim tal coisa. Se Deus espera que eu faça alguma coisa, que Deus faça aquilo na minha vida. Isso é uma barganha, mas o que Gideão fez não foi uma barganha, mas sim foi um sinal claro, que ele iria fazer qualquer coisa que Gideão viesse a clamar ele para fazer. Então, Deus faz aquilo que Gideão clama e ele tem essa resposta. E aqui no 7, vai continuando. 7, Gideão com os 300 homens vence os midianitas. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, para o outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram.